Olá! Já aconteceu de você chegar na parada de ônibus e esperar quase 1 hora sem informação alguma sobre quando ele passa? Ou estar de carro e levar 1 hora para fazer o trajeto que levaria 30 minutos? Se você viveu alguma dessas situações, console-se. Está na companhia da maioria dos brasileiros que vivem nas grandes e médias cidades. O mundo desenvolvido resolveu esse problema com sistemas de ônibus eficientes, metrôs ramificados e principalmente os pequenos trens de superfície, os VLTs. Por que estamos tão longe dessa civilidade e quanto custa para a economia do Brasil a falta de mobilidade urbana? Para responder a essas e outras perguntas, convidamos o presidente da Associação Nacional dos Transportadores de Passageiros sobre Trilhos, Jober Flores. Doutor Jober, muito bem-vindo aqui de volta à Agenda Econômica. É a segunda vez que o senhor vem aqui nesse último ano e meio. Eu queria exatamente, a gente retoma um pouco essa questão da mobilidade, essa questão do nosso atraso no deslocamento nos veículos sobre trilhos, porque a ANP Trilhos apresentou recentemente aí uma série de propostas para tentar desenvolver, deslanchar esse processo de mudança da nossa matriz de deslocamento. Em que pé que está qual é o estado da arte nesse momento? Bom, obrigado pelo convite mais uma vez. E o que acontece? A cada 4 anos, nós tentamos preparar uma agenda dos pontos que nós consideramos principais para que esses sistemas sejam desenvolvidos para atingir o estágio que você mencionou há pouco. Nós estamos distribuindo essa agenda em que basicamente a gente fala da necessidade de ter um planejamento de onde são os corredores mais importantes para ser atendidos, tá certo? Para que a gente possa priorizar os investimentos, se for possível, ou criar condições para atrair o capital privado para dar conta desse investimento, se não houver possibilidade do poder público fazer. A gente tem um sistema de transporte, de deslocamento no país muito falho, né? Ele basicamente, eu vou até inverter um pouquinho, vou chamar uma arte que a gente preparou aqui, até com os próprios dados da ANP Trilhos, que mostra como se deslocam os brasileiros, que é a forma de transporte nas grandes cidades. Que a gente vai ver que é uma forma de transporte, vai já aparecer aqui, que é uma forma de transporte basicamente privada. Isso aqui não é só grandes cidades, é nas cidades, nas grandes e nas médias cidades acima de 200 mil habitantes. Eu imagino que nas menores deve ser até um pouco pior do que isso, né? 39% dos cidadãos, dos habitantes das grandes e médias, andam de carro, 32,2% andam ou a pé, ou de moto, ou de bicicleta, só 25% usam ou têm acesso, a gente não sabe se não usa porque não tem acesso, ou se não tem acesso porque não existe, e só 3,8% metrôs e trens. O senhor é representante de uma instituição, de uma entidade que agrega empresários da área de metrôs e trens e os veículos leves, né, do transporte sobre trilhos. Por que a gente tem, não vou nem falar aqui das questões históricas, que a gente sabe que o país historicamente optou por carro e ônibus e tal, mas vamos para diante. Como é que a gente faz para melhorar isso aqui? Sem querer voltar no passado, a gente não pode estimular o uso do transporte individual. Isso é uma coisa. Muitas outras cidades, elas estimulam, elas tentam fazer com que o transporte individual, de alguma maneira, financie ou subsidie o transporte público. Aqui, quando a gente estimula as pessoas a usarem o carro, a gente está indo contra a maré. E isso é feito no Brasil? Isso vamos lá, quando você facilita, por qualquer razão, que as pessoas comprem carro, você vai ter que dar infraestrutura de carro para as pessoas usarem. Só que nunca vai ter rua suficiente para cada um ter o seu carro. A contramão disso é você tentar estruturar o transporte, a mobilidade, de uma maneira inteligente, organizada, integrada e com capilaridade, para você atrair as pessoas e fazer elas utilizar o transporte público. Você oferece os lugares e aí você pode, se a pessoa quiser usar o carro, ela vai ter que pagar por isso, mas ela tem uma alternativa suficientemente boa. Que é o transporte. É isso mesmo. O transporte ele tem que ser uma alternativa. Ele não pode ser a falta de uma alternativa. O transporte individual. O transporte público. Hoje em dia, para nós aqui, a pessoa só usa o transporte público quando não tem outra maneira de fazer. Mas não é para ser assim.
nos países desenvolvidos, mesmo as pessoas que têm recursos, elas usam transporte público. Eu fico vendo assim, mesmo aqui na América Latina, que a gente faz, a gente está na América Latina, o Brasil é a economia mais forte, mas se a gente for comparar, por exemplo, o nosso transporte público com o argentino, com o uruguaio, com o colombiano, nós somos muito piores. Somos. Vamos fazer de conta que Rio e São Paulo são um pouco melhores, porque Brasília tem um transporte público péssimo, mas nós somos muito piores como país do que os nossos vizinhos mais pobres do que nós. Porque nós fizemos uma opção de investimento nos últimos anos que levou a gente a se atrasar. Não vamos comparar a Argentina, que tem uma estrutura de transporte sobre trilhos de alta capacidade há mais de 100 anos. Mas os outros lugares que você citou, Santiago, Cidade do México, nós estamos falando de 40, 45 anos. Você vai ver a rede desses lugares, ela é 2 vezes a nossa. Aí você vê que nós estamos falando de economias similares, com histórias similares, que nos últimos anos fizeram o dobro do que nós fizemos. Por que o empresariado brasileiro também demorou tanto a perceber da área de transportes que o transporte sobre trilho é um bom investimento? Olha só, o transporte, a mobilidade, que é até o tema do que a gente está falando aqui, ela é uma coisa que ela não funciona sozinha. Não é o trilho sozinho, não é o pneu sozinho que vai dar a mobilidade adequada, tá? Você vai precisar de ter o trilho como estruturador nos corredores de alta capacidade, com os outros alimentando e dando capilaridade a isso. Então, assim funciona. O problema é que nós não temos, na maioria das nossas cidades, esses corredores estruturadores. Quer dizer, onde você precisa transportar 40 mil pessoas por hora por sentido, se você for fazer isso com ônibus, você vai ter que fazer uma fila de ônibus. E aí a pessoa acaba usando o carro. Aí a gente tem muitas filas e muito engarrafamento. Exatamente. E muita perda, porque você imagina, quando você anda muito de carro, é muito combustível, é muita emissão de CO2, é muito acidente e tudo isso tem um custo para a sociedade. Esse é o custo da economia, da falta de mobilidade. Hoje a gente vive uma deseconomia, tá certo? A ANP Trilhos tem algum estudo que mostre assim, como seria, em termos econômicos, tanto de geração de riqueza quanto de redução de danos dessa questão da gente ter uma mobilidade urbana diferente? Olha, o dado que a gente tem, e ele ilustra bem isso, embora ele não vá no detalhe, o pouco que nós temos de sistemas sobre trilhos hoje no Brasil, que são 1.105 quilômetros, o fato deles existirem, eles geram uma economia de 30 bilhões por ano. Só porque você tem esses 1.105 quilômetros. Você deixa de gastar esse dinheiro com alguma coisa. Exatamente. E como é que você gastaria? Você gastaria com combustível fóssil para transportar essas mesmas pessoas, você emitia CO2, o número de acidentes de trânsito no Brasil é quase uma guerra, e você, nesse tipo de sistema, o número de acidentes seria baixíssimo. A ANP Trilhos existe, como o senhor falou há pouco, há 9 anos, e foi exatamente quando os empresários do setor se reuniram e decidiram ter um papel mais intenso como iniciativa privada. Tentar mostrar que essa ideia ela é necessária, ela funciona, ela tem retorno para a sociedade. A verdade é que os investimentos, você acabou de citar os investimentos feitos aqui, mesmo na América Latina, historicamente esses investimentos são investimentos públicos. E aqui no Brasil também foram. Recentemente, tem aumentado o número de concessão e de PPP, que é uma maneira de atrair o capital privado. Eu imagino, e acho que a associação entende, que você precisa desse investimento. E ele precisa ser feito com capital público ou privado, o que for possível. Se o poder público tiver capacidade de fazer, como fez no México, em Santiago, ótimo. Se não tiver, tem que criar condição para que atraia dinheiro para se fazer. O que não pode é você não ter a infraestrutura. Quais são, nesses 9 anos da existência da ANP Trilhos, a melhoria ou essas condições? Que a gente tem aqui um balanço né, do quanto o setor de trilhos cresceu em 2018. Os últimos dados que a gente tinha eram de 2017. E aí a gente percebe que teve um aumento considerável, né, que é uma arte que a gente vai apresentar aqui, que é o balanço 2018-2019, que gerou um crescimento, transportou mais 800 milhões de passageiros. Quando a gente diz, não são 800 milhões de pessoas, obviamente, são 800 milhões de deslocamentos, né? Eu vou 10 vezes, então eu sou cada vez um. Né? Trilhos 41 quilômetros, o que é mais um crescimento de 3,9, estações 39 estações, e 2 novas linhas. Aqui a gente está falando nessas linhas de metrô.
A gente não está falando de trens... Não, a gente pode estar falando de trem também. De trens também. Tem. Trem suburbano, VLT. Basicamente, ali você tem linha do ano passado, teve a linha 13, que é a linha do aeroporto da CPTM, tá certo? É uma dessas linhas que estão lá. Certo. Tá certo. E agora, isso aqui é um crescimento razoável, isso mostra um dinamismo que essa área está tomando um impulso. Isso aqui foi feito com dinheiro de quem? Do governo ou dos empresários? Dos dois, tá? Da CPTM... Quer dizer, dinheiro do governo não, né? Deixa eu mudar isso aqui, dinheiro do contribuinte, o governo não tem dinheiro. Como né? dizia a Margaret Thatcher, não existe dinheiro do governo. Do governo, é o dinheiro meu, seu, nosso, Exatamente. Né? Não, mas olha, o que acontece aí é o seguinte, vamos analisar. Nós tivemos um incremento de 800 milhões de passageiros ano. É um número respeitável. Nós transportamos quase 11 milhões de passageiros por dia aqui. 11 milhões de passageiros por dia num país que nem o nosso é muito pouco. Nós vimos a Copa do Mundo há 2 anos atrás. Porque aí dá para dizer mais ou menos que são cerca de 11 milhões de pessoas? Não, de 6 milhões que ela vai e volta? Não, são 11 milhões, você citou bem, são 11 milhões de jornadas. Se é a mesma pessoa ou não, porque, vamos lá, numa cidade, quantas pessoas se deslocam, quantas não se deslocam? Você não adianta analisar por aí. Eu quero dizer para você o seguinte, o Brasil com quase 210 milhões de habitantes, o transporte estruturador transporta por dia 11 milhões. 5% do que seria. Né? Se você for pegar uma cidade só que tem um sistema estruturado, e nem é o melhor exemplo de cidade, que é Moscou, que a gente viu aqui na Copa do Mundo aí de 1 ano e pouco atrás, aquele metrô transporta 8 milhões e meio de pessoas por dia, sozinho. Quase o Brasil inteiro. Um metrô. Nós não estamos falando dos chineses, que é gente demais, para a gente não confundir a avaliação. Então, a gente cresceu? Sim, mas a gente tem que crescer muito. A gente aumentou 4% na nossa malha, tá certo? Mas aqueles 800 milhões ali representam 21% do que a gente transportava. Significa que as pessoas... Por ano. Significa que as pessoas, se você oferece lugar, elas vêm. Então, essa era a pergunta que eu ia dizer. A gente anda de carro porque, que eu ia fazer, não tem transporte público, ou a gente anda de carro porque a gente prefere? Ou seja, se tivesse mais ônibus, porque é uma coisa que os empresários sempre dizem, a gente não tem demanda. A demanda para o transporte público está caindo no mundo. A gente não tem demanda. Será que a gente não tem demanda ou a gente não tem oferta de transporte público? Olha, cada caso é um caso. Se você for pegar uma cidade, eu posso dar um exemplo da cidade do Rio de Janeiro, tá certo? Você tem lá 8 mil ônibus. Não vamos fazer uma análise técnica. Da última vez que você foi no Rio, você olha na Avenida Nossa Senhora de Copacabana, quantos ônibus tem um atrás do outro? Todos vazios. Precisava ser assim, porque você não vê essa concorrência predatória em outros lugares. Entendi. Você faz o transporte, mas você faz ele ganhar em escala. O que dá certo, o que deu certo nas cidades que a gente admira, Nova York, Londres, Paris, Berlim, é que você tem uma autoridade em que ela planeja assim, quais são os corredores muito carregados? É esse aqui, transporta não sei quantas mil pessoas. Você tem um metrô lá ou um trem. Mas precisa estender, então você estende esse aqui. E como é que você dá capilaridade? Vai somando. Como é que a gente faz aqui? Você faz uma linha e depois você põe X linhas competindo com ela. Então, os dois andam vazios, o trânsito é ruim, a economia de escala faz a tarifa ser alta e aí o cara vai de carro. Entendi. Mas aqui o que se diz também, assim, o sistema de ônibus em Brasília é péssimo. Para contar uma história, eu outro dia deixei o carro na oficina e decidi vir de ônibus. Eu não vou nem de Uber, de transporte de aplicativo, táxi, nada. Eu vou de ônibus. E o ônibus gasta 15, 20 minutos do lugar onde eu moro até aqui, o prédio do Senado. Eu passei 1 hora na parada de ônibus esperando e eu não sabia se ia ter o ônibus ou não. Imagina que você tivesse um trem da oficina para cá. O que você ia pensar? Você podia pensar se vai ser caro ou barato, é um valor. E você podia pensar que o tempo que você vai levar garantidamente é X minutos. Se você soubesse que você levava 5, 10 ou 15 minutos, seu planejamento estava certo. Então, o valor que você entrega é a previsibilidade. Você sabe que você pode contar que em 15 minutos você está lá. Quando você vai para o ponto e não sabe quando vai vir o próximo, não tem uma informação, você não qualifica o transporte.
tá certo? Para isso, você precisa de investir, sim, mas você não pode investir numa coisa que seja desorganizada. Então, o que é que vocês precisam? O senhor está falando o tempo todo investimento. Investimento a gente já sabe que não vai ter vindo do governo, que foi quem sempre investiu. Sim. Então, o que que o empresariado brasileiro ou não brasileiro, o que que o empresariado da área de transportes sobre trilhos está fazendo ou está pretendendo fazer para investir, para pegar esse negócio? Você perguntou o que a associação estava, do início da nossa conversa, o que a associação estava propondo. A gente já ouviu, e como você citou, de todo o governo que não tem capacidade de investimento, seja no governo federal, e a maioria dos estados não tem capacidade de se endividar. E querem atrair o capital privado. Perfeito, é uma alternativa. Mas você tem que dar para esse investidor uma mínima garantia de que o que for combinado com ele vai ser cumprido. A condição regulatória ela tem que dar a ele certeza de que você vai fazer um investimento que o retorno é longo. Então, é uma concessão de 20 anos. É um projeto de Estado. O investidor vai fazer um contrato com o Estado, não com aquele governante que está momentaneamente ali. Então, daqui a 4 anos Mas as regras mudam, né? De repente, o governo muda a regra da privatização. Mas isso aqui não pode. Como é que você vai pedir uma pessoa para investir R$1 bilhão, por exemplo, numa linha para operar ela há 20 anos? E daqui a 4 anos você já se criou um endividamento para se alavancar desse 1 bilhão, provavelmente já entregou quase tudo do que foi comprometido e agora você vai fazer o quê? Vai conseguir gradativamente recuperar o seu investimento. Ah, mas aí a regra não é mais aquela. Por que eu vou me arriscar a colocar esse dinheiro? Onde é que tem? A gente tem esses problemas efetivamente nas nossas regras? Olha, nós estamos vivendo, no Rio de Janeiro está vivendo uma discussão por conta do VLT. Eles estão se entendendo lá com a prefeitura, mas a prefeitura discorda do contrato que a prefeitura tem com o VLT, que foi feita na gestão anterior. E basicamente ele discorda por quê? Porque tem uma demanda de passageiros que, no entendimento deles, é acima do razoável. Perfeito, pode ter havido um erro, vamos sentar para rediscutir. Mas está faltando de ver o seguinte, quando foi feito o contrato, você tinha uma previsão de organizar as linhas de ônibus para evitar que a concorrência fosse predatória. Isso foi feito? Não. Então, a demanda nunca vai ser atingida. Então, o que foi tratado não está sendo cumprido. Não adianta você mas esse contrato é ruim. Mas não funciona assim. O contrato que você faz, a não ser que tenha uma interveniente nova e que seja claramente... E, para isso, você precisa ter uma regulação justa. Senão, mudou alguma coisa. Caiu o mundo aqui, então a gente vai ter que repensar. Porque se você não tiver esse ponto de tirar as diferenças, fica muito arriscado. A gente tem, o senhor está falando aí de governo e de Estado, né? O governo anterior do Rio de Janeiro assinou um contrato que está sendo questionado pelo governo atual, mas é todo o Estado do Rio de Janeiro. É tudo o município do Rio. Aí no caso o município, né? A gente está falando da cidade do Rio. A gente tem na nossa estrutura, a gente tem tantas instituições públicas, tantas agências, né, de controle de transporte, elas são suficientes, elas são bem estruturadas, o que precisa fazer, qual é a avaliação que o senhor faz disso? Olha, eu acho assim, esse transporte, ele no fundo é uma responsabilidade dos estados e municípios, constitucionalmente. Nem todos os estados e municípios têm essa estrutura regulatória, não. Mas a gente tem a ANTT, que é uma agência nacional. Mas ela é uma agência nacional. E ela não tem, ela poderia, por exemplo, regular um transporte que tivesse, por exemplo, um transporte de ônibus que tem entre Rio e São Paulo é regulado por ela. Mas dentro do Rio, dentro de São Paulo, não. Vai ser pelo estado e pelo município. E nem todos os estados têm um ente regulador que seja preparado. Não basta ter a agência, a entidade. Você tem que ter alguém que esteja preparado para aquela função. Se você também não profissionaliza, você acaba criando o mesmo risco de capturar a regulação. O senhor está falando em profissionalizar e a gente teve aí, durante muitos anos, a década de 2000, problemas graves na construção de metrôs, principalmente em São Paulo. Né? Quando a gente teve esse caso envolvendo a Alstom e o governo do estado de São Paulo, o CAD determinou punições recentemente, nesse ano de 19, com relação ao governo de São Paulo. Como é que fica essa questão? A gente tem metrôs que paralisam por anos, como o senhor falou, de Salvador. O que acontece aí? E como é que a gente resolve? Vamos pensar sempre em resolver os problemas que a gente tem.
Olha só, quando a gente... Essa questão de São Paulo e do problema com essas empresas sempre envolve a questão de financiamento de campanha, e muito menos uma coisa operacional. É lógico que tem uma opção de gente que acaba se envolvendo com isso e você arrasta tudo para a mesma situação. Quando a gente fala de investimento privado, dificilmente você tem essa questão. O privado ele tem dono, ele vai ter que prestar conta e ele vai comprar aquilo pelo preço que for justo. Se ele não achar um preço justo aqui, ele vai comprar em outro lugar. Hoje em dia, tanto as empresas públicas quanto privadas, elas têm, de uma maneira até exagerada, mas foi necessário, de você ter regras de governança e de compliance para evitar que esse tipo de coisa se repita, tá certo? Então, você já conseguiu dar um primeiro passo para criar que as coisas sejam feitas de uma maneira transparente. Mas você precisa dar flexibilidade a isso. Flexibilidade eu acho que você consegue, como a gente falou antes, com o controle e a regulação do governo, mas dando a agilidade do privado para fazer compras, principalmente do que fosse de sistemas. O que as empresas da área de transporte sobre trilhos precisam, para a gente dar uma arredondadinha nessa conversa? 3 coisas, talvez, que as empresas precisem para que esse transporte seja, ouvirem nos próximos 10 anos, a nova matriz de transportes do Brasil. Eu acho uma coisa. A gente falou aqui de... Uma coisa é regulação e outra é uma autoridade metropolitana. Os grandes centros precisam ter uma autoridade metropolitana. Não é a cidade de São Paulo, é a cidade de São Paulo e tudo que está em volta, porque tudo ali se comunica. Essa autoridade ela tem que ser capaz de planejar, de organizar, de evitar a concorrência desnecessária. Com isso, você vai ter uma integração física e tarifária do transporte. As pessoas vão ganhar em tempo e vão ganhar em custo. Com isso, você dá uma organizada boa nessa situação. Precisa investir para desenvolver. E aí você precisa ter condições que dê garantia que esse investimento vai retornar da forma combinada. Aí é questão regulatória e de garantia. Se você tiver essas duas coisas, você vai evitar perdas e vai ter ganhos, inclusive, no aumento da infraestrutura que a gente tem. Você acha que isso a gente consegue mudar um pouco esse modal? Eu acho que sim. Eu acho que, assim, eu não tô querendo ser inocente e achar que não vamos sair do que a gente é hoje, porque a gente gostaria de ser lá na frente. Mas se a gente gradativamente for, vamos imaginar, você pega um lugar em que você tem um metrô e alguns ônibus, você integre isso física e tarifariamente. A pessoa não precisa pagar 2 vezes a passagem para ir para algum lugar. Você falou em passagem, eu quero colocar esse ponto que é onde bate no bolso do cidadão. Brasília tem uma passagem de ônibus, uma passagem de metrô, que também é o mesmo preço da passagem de ônibus, a R$ 5,00. É a mais cara do país. Fortaleza é a mais barata, R$ 3,40. Por que essa diferença de preço e por que é tão cara? Porque se a gente pensar em termos de salário mínimo do brasileiro, ela é muito cara. É cara. Bom, vamos lá. Metade das pessoas que usam transporte, elas usam transporte com vale transporte. Então, só a pessoa da economia informal é que acaba sofrendo com isso daí. E a economia informal é alta. Mas isso não é a justificativa, não. O problema é que você pega um transporte, por exemplo, como o Rio de Janeiro ou Brasília, aquilo ali representa o custo técnico de você manter a operação integral. Ou seja, você gasta, com o número de passageiros que você tem, cada um tem que gastar R$ 4,60 para que você faça a manutenção, os investimentos, tudo que for necessário. Ponto. Como é que é fora do Brasil? Você tem um recurso público, tá certo? Você faz a pessoa não usar um meio só, porque aquele ali você pagou R$ 4,60 e você andou num sistema. Você pegar um outro, você vai pagar mais o outro sistema. Então, ele vai dar permissão de você pegar um ônibus, depois pegar um trem, depois pegar outro ônibus, com uma tarifa que é reduzida. Mas aí, a parcela de cada operadora dessa não cobre o custo operacional. Aí você subsidia. Aqui você não tem nenhum tipo de subsídio. E aí cada um vive com o que arrecada. Então, aquela primeira coisa que eu falei da autoridade metropolitana, ela tem que ter recursos para fazer o seguinte: se você vai andar, se o seu município não está integrado, você vai pagar 5. Mas se ele não está, o recurso público,
O recurso que, por exemplo, você dá para o bilhete único, se você fizer uma coisa que a pessoa puder usar de uma maneira mais inteligente, ela pode atender mais gente. Aí, a operadora recebe os 5 ou os 4,60, que é o que necessita para ficar em pé, mas quem paga, paga só a tarifa social. A diferença é coberta. É assim em todos os lugares do mundo. Temos muito a aprender, então, né? É. Doutor Gilberto, muito obrigada pela sua presença aqui na Agenda Econômica. Eu que agradeço a oportunidade e a atenção de você. E agradeço também a você que nos acompanhou. Se quiser baixar este programa ou indicar para alguém, acesse nossa página na internet, senado.leg.br/TV, ou o canal da TV Senado no YouTube. Mande seus comentários pelo 0800 612211 ou pelo e-mail agendaeconomica@senado.leg.br. Até o próximo programa.